Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos últimos anos, tenho vivido uma rotina exaustiva. 2 empregos, saindo de casa por volta das 6 da manhã e só voltando depois das 10 da noite. Chego, tomo banho, janto qualquer coisa rápida e vou direto para a cama. E no dia seguinte, tudo se repete. Essa tem sido minha vida em São Bernardo do Campo, sem muito espaço para descanso ou lazer. Mas há alguns meses, algo estranho começou a acontecer. Numa noite qualquer, após um dia particularmente cansativo, cheguei em casa e fui direto para o chuveiro. Enquanto a água caía, ouvi um barulho do lado de fora do banheiro. Era como se alguém tivesse passado correndo pelo corredor. Saí imediatamente, com o coração acelerado, mas a casa estava vazia. Imaginei que fosse a madeira rangendo ou algum barulho vindo da rua. Tentei ignorar. Naquela noite, no entanto, os ruídos continuaram. Estalos, rangidos e algo que parecia passos leves andando pela casa. Parecia haver vento lá fora. Só que não havia. Era como se a casa estivesse viva. Cheguei a levantar da cama para investigar, andar pelos cômodos, abrir e fechar portas, mas não encontrei nada. Dormi mal e precisei de litros de café no dia seguinte para aguentar a jornada. Na noite seguinte, voltei para casa ainda mais exausto. Subi direto para o banho, mas antes mesmo de entrar no box, ouvi novamente aquele som. Alguém passando do lado de fora da porta do banheiro. Dessa vez, tive certeza. Era real. Aquilo passou direto, como se atravessasse o corredor em direção ao meu quarto. Mesmo desconfortável, vesti uma toalha e fui verificar. O quarto estava aparentemente normal, mas havia algo errado. A sensação era de que eu não estava sozinho naquela casa. Dei uma volta completa nos cômodos, verifiquei armários, debaixo da cama, até mesmo o sótão, mas não encontrei sinal de nada. Tomei banho, fui para a cama e acabei pegando no sono antes da meia-noite. Foi no meio da madrugada que acordei, sem saber exatamente por quê. Tudo estava escuro, a casa inteira silenciosa. Foi então que vi uma sombra se mover de leve sob a porta do meu quarto. Fiquei paralisado. Meu coração batia tão forte que doía. A sombra recuou lentamente da porta e, em seguida, ouvi passos no corredor. Passos leves, mas firmes. Um calafrio me percorreu a espinha. Num impulso movido por adrenalina, levantei, abri a porta. E lá estava ele. No final do corredor, parado, me encarava o vulto escuro de um homem. Não consegui distinguir seu rosto, mas seus olhos. Os olhos brilhavam no escuro com uma intensidade de raiva e inquietação. Eu bati a porta com força e tranquei. Quase no mesmo instante, ouvi os passos descendo apressados as escadas. Demorou ainda alguns segundos até que eu ouvisse a porta da frente se abrindo e se fechando. Liguei para a polícia imediatamente. Eles chegaram rápido, mas não encontraram muita coisa. Disseram que havia indícios de que alguém esteve morando na casa por pelo menos alguns dias. Como ele entrou? Onde se escondia? Ninguém sabe. Eu fico pensando se durante todo esse tempo, enquanto eu tomava banho ou dormia, ele já estava aqui dentro. Talvez escondido no meu armário. Talvez na minha cama. Uma das coisas que mais me assusta até hoje é imaginar que ele esperava eu entrar no chuveiro para sair silenciosamente do quarto. Ou pior, que ele descia e ficava lá embaixo, observando, planejando, esperando. Desde aquele dia, não tive mais sinais de que ele voltou. Nenhuma notícia, nenhuma pista. Mas a ideia de que, por dias, eu dividi minha casa com um estranho sem saber, isso é algo que nunca mais vai sair da minha cabeça. No ano passado, me mudei para uma casa nova, afastada da cidade. Comecei a trabalhar remotamente e, como não fazia mais sentido viver em um lugar caro e lotado, decidi procurar mais tranquilidade. Nos primeiros meses, adorei tudo, especialmente o isolamento. Finalmente, paz de verdade. Numa tarde comum de quarta-feira, bateram na minha porta. Foi a primeira vez que alguém apareceu ali desde que me mudei. Abri, um tanto surpreso, e me deparei com um homem alto de meia idade. Tentei ser simpático, achando que talvez fosse um vizinho da estrada de terra ali perto, e dei um sorriso. Pois não? Posso ajudar? Mas em vez de responder, ele se inclinou de leve e tentou espiar dentro da minha casa.
Foi estranho. Ele parecia querer saber se havia mais alguém ali. Imediatamente fechei um pouco a porta e bloqueei a entrada com o corpo, mantendo o olhar firme. Sem dizer nada, o homem se virou e saiu andando. Vi ele atravessar minha garagem, descer até a estrada de barro e entrar num carro estacionado que partiu em seguida. Foi, sem dúvida, o encontro mais estranho que eu tinha tido em muito tempo. Naquela noite, resolvi ficar em casa, com receio de que ele voltasse. Pensei até em ligar para a polícia, mas achei que ia parecer ridículo fazer isso só porque alguém apareceu na minha porta. Por volta das 9 da noite, liguei a TV e tentei relaxar. Mas enquanto estava no sofá, ouvi vozes do lado de fora. Desliguei a TV na hora. Não eram sons da rua, eram abafados e vinham do fundo do meu quintal. Caminhei até a janela e abri levemente a persiana. 2 figuras estavam lá, entre as árvores, caminhando lentamente. Uma delas segurava algo comprido. Parecia uma barra de ferro ou uma enxada. A outra era difícil de enxergar, coberta pelas sombras. Eles passaram entre os arbustos até o lado da casa. Corri até a janela lateral, mas já tinham sumido. O silêncio me deixou mais tenso do que os sussurros. Foi então que ouvi batidas secas na porta da frente. Levei um susto tão grande que quase deixei o celular cair. Caminhei com cuidado até a porta, sem fazer barulho, e olhei pelo olho mágico. Um homem de roupas escuras e chapéu tampando os olhos estava parado ali. Era com certeza um dos que estavam no quintal. Mas onde estava o outro? "O que você quer?" Gritei, tentando parecer confiante, mas minha voz tremeu. O homem não respondeu. Virou o rosto para o lado da casa, depois voltou a encarar a porta. Aquela falta de reação foi o pior de tudo. Fui até a sala pegar o telefone e chamar a polícia, mas antes que eu conseguisse discar, ouvi um barulho seco vindo dos fundos. Vidro quebrando. Corri pelo corredor e vi um homem golpeando a porta de trás com uma pá. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram. E por um segundo tudo ficou em silêncio. Então fugi para o quarto, ainda sem saber se ligava para a polícia ou tentava me esconder. Antes que decidisse, outro estouro veio de uma janela lateral. Peguei o celular e disquei 190. Enquanto falava com a atendente, o barulho cessou. Tudo ficou em silêncio de novo, até a viatura finalmente chegar. Quando os policiais abordaram a casa, houve uma movimentação estranha do lado de fora. Descobri que um dos homens, o mesmo que havia vindo mais cedo, nunca tinha saído da minha frente. Ele foi detido ali mesmo, calado. Negou tudo. Disse que estava só passando por ali, não sabia de nenhum outro homem, não quebrou nada, não tentou invadir. Mesmo com marcas evidentes nas portas e janelas, ele continuou negando. A polícia disse que não havia muito o que fazer. E mesmo semanas depois, ele nunca revelou o motivo de ter voltado, nem quem era o outro homem. Até hoje me pergunto, por que ele estava tão determinado a entrar? E por que o outro parecia estar ajudando? Acabei me mudando poucos meses depois, e desde então só torço para que não fosse eu o alvo, ou que ainda seja. Pouco tempo depois decidi vender uma cadeira de escritório. Estava praticamente nova, sem nenhum defeito, mas não tinha mais utilidade. Anunciei em um site de vendas e levei alguns dias até alguém demonstrar interesse. Um homem me ligou. Parecia normal, educado, e aceitou pagar o preço sem pechinchar. Combinamos de nos encontrar num lugar seguro, o estacionamento de um Walmart numa sexta-feira à tarde. Avisei por mensagem que estava a caminho. Ele disse que dirigia um Honda Civic cinza, o que não ajudava muito, já que há milhões por aí. Mas ele sabia o meu carro, então esperei que me reconhecesse. Cheguei na hora marcada. Esperei e esperei. Depois de 40 minutos, tentei ligar. Nada. Mandei mensagem. Silêncio. Fiquei quase 1 hora esperando até desistir. Peguei a cadeira, coloquei de volta no carro e fui embora, irritado por ter perdido meu tempo. No meio do caminho de volta, notei um carro me seguindo. Tentei me convencer de que era paranoia, mas na hora que entrei na minha rua, ele virou também. Deixei o celular e minhas coisas na bancada, voltei para tirar a cadeira do carro e quando olhei de novo, o carro estava parado na frente da minha casa. Era um sedã vermelho escuro, antigo, com ferrugem nas portas. Algo me dizia que era o mesmo carro que me seguia antes. Fechei a garagem, tranquei todas as portas e espiava pela janela quando vi.
O carro ainda estava ligado, parado. Chequei o celular. Nenhuma resposta do cara da venda. Comecei a ficar realmente preocupado. Pouco depois, ouvi a porta do carro bater. Olhei pela janela. Um homem de roupas escuras estava do lado de fora, parado, encarando a casa. Fechei as persianas e liguei para a polícia. Expliquei tudo à atendente, que o homem havia marcado um encontro comigo e depois me seguido. Ela prometeu enviar uma viatura rapidamente. Espiei pela janela mais uma vez. O carro ainda estava lá, mas o homem tinha sumido. Meu coração batia acelerado enquanto eu verificava janela por janela, até que o vi. Ele estava dentro do meu quintal, cercado pelo muro, olhando diretamente para minha casa. Ele ficou parado, me observando. Então começou a caminhar para o lado da casa. Corri para a janela da frente, esperando que voltasse para o carro. Mas ele nunca reapareceu. A polícia chegou poucos minutos depois. O carro ainda estava ali, mas o homem tinha desaparecido. O mais bizarro, o carro estava completamente vazio, sem documentos, sem impressões digitais, sem nenhum pertence. A polícia disse que ele tinha sido comprado num ferro velho anos antes. Não havia nenhum registro recente. A conclusão foi simples e horrível. Provavelmente o mesmo homem da venda, que usou uma conta anônima e um e-mail descartável, me seguiu até minha casa, estacionou e desapareceu. Meses se passaram, mas até hoje, quando lembro do modo como ele analisava minha casa, fico com um frio na espinha, porque se ele não veio naquela noite para agir, talvez só estivesse planejando voltar. Quando eu tinha 21 anos, tomei a péssima decisão de sair da casa dos meus pais antes de poder pagar uma casa só para mim. Algo que eu realmente planejei por meses, procurando por apartamentos baratos, colegas de quarto e qualquer coisa que pudesse ajudar eu a me mudar. Por algum motivo, apenas priorizei sair sozinho em vez de tudo o mais. Depois de meses de busca, encontrei uma postagem no Facebook sobre um quarto para alugar na minha área. Era uma casa de 2 quartos e o proprietário estava alugando o segundo quarto. Enviei uma mensagem para ele no Facebook e recebi uma resposta em minutos. Ele fez algumas perguntas, então enviei um documento que parecia uma enorme lista de regras para se mudar. Coisas simples que são praticamente senso comum. Depois de concordar com todas as regras, ele me deixou dar uma olhada no quarto naquele mesmo dia. Quando cheguei lá, fiquei muito surpreso com o quão limpo e bem organizado o lugar era. Parecia uma casa modelo, tão perfeitamente decorada e mobiliada. O proprietário, Renan, era um pouco estranho, embora estivesse na casa dos 20 anos. Sua personalidade e aparência não combinavam com a aparência da casa. Ele estava vestindo uma camiseta suja e tinha uma maneira estranha de falar. Ainda assim, fiquei cego pela possibilidade de me mudar e nem me importei. Uma semana depois, arrumei uma van alugada com minhas coisas e dirigi até a casa. Quando entrei, quase pensei que tinha entrado na casa errada. Estava tão vazia, sem decorações ou móveis, exceto por um sofá velho na sala de estar. Era um lugar completamente diferente daquele que eu tinha visto da primeira vez. Renan estava lá e agia como se nada tivesse acontecido, falando sem parar no meu ouvido sobre o quão animado ele estava por ter um colega de quarto. Perguntei sobre todos os móveis e tudo, mas ele basicamente ignorou minha pergunta e foi direto para a mudança das minhas coisas para a casa. Ficou um pouco estranho, mas ainda me mudei. Várias semanas se passaram e, para ser honesto, raramente vi Renan. Ele estava sempre trabalhando e não chegava em casa até tarde da noite. Depois de um mês, comecei a perceber que Renan tinha parado de chegar em casa quase todas as noites. Talvez uma vez por semana, eu o ouvia chegar por volta das 2 horas ou 3 horas da manhã. Ele ficava por perto lá embaixo por um tempo. Depois saía e não aparecia por mais uma semana ou algo assim. Parte de mim não se importou porque eu estava feliz por ter a casa só para mim, mas outra parte estava curiosa sobre o que ele estava fazendo. Quero dizer, ele queria que eu me mudasse tão desesperadamente, mas agora ele nunca está aqui. Então, uma noite, às 2 horas da manhã, semanas desde a última vez que vi Renan, acordei com ele batendo na porta do meu quarto e gritando meu nome. Eu me levantei e corri até lá. Renan estava parado na porta, com suor escorrendo da cabeça e um olhar de raiva. "Não saia do seu quarto",
disse ele em uma voz áspera. Então agarrou a porta e arrancou a maçaneta da minha mão, batendo-a. Fiquei ali em choque, ouvindo-o descer as escadas. Abri a porta silenciosamente e depois de alguns segundos, ouvi o som dele arrastando algo pesado pelo chão e para dentro da garagem. Corri escada abaixo para ver o que estava acontecendo e vi uma mancha de lama e sujeira atravessando a cozinha e indo até a porta da garagem. Tentei abri-la, mas, de alguma forma, ele trancou por dentro. Percebi que era melhor apenas me afastar da situação e corri para o meu carro, indo embora enquanto chamava a polícia. Quando chegaram à casa, Renan já tinha ido embora e as manchas no chão já tinham sido limpas. Depois de alguns dias de investigação, descobri que Renan estava, na verdade, alugando a casa de outra pessoa. Então, eu nem sequer me foi permitido mudar-me legalmente. E todos os documentos que ele me enviou e me fez assinar foram falsos. Renan provavelmente também não era seu nome verdadeiro, e pelo que eu sei, ele nunca mais apareceu depois disso. Não sei com certeza o que ele estava fazendo, mas ele estava tão inflexível sobre eu ficar no meu quarto naquela noite, e com ele desaparecendo depois, ele claramente tinha algo horrível que estava escondendo. O que realmente me confunde é, por que ele queria que eu me mudasse para a casa e morasse com ele? Mal posso deixar de pensar que ele tinha algum tipo de plano para mim, e eu mal saí de lá sem ter que descobrir do jeito difícil. Há 3 anos me mudei para uma cidade no litoral do Brasil por causa do trabalho. Como não tinha dinheiro suficiente, não pude visitar o lugar antes de me mudar. Estava apenas alugando, então não havia muito risco. Era meados de setembro quando os carregadores chegaram, trouxeram minhas coisas e as deixaram na casa. O senhorio foi gentil e permitiu que eles entrassem para descarregar, já que eu só chegaria uma semana depois. Finalmente, numa segunda-feira à noite, cheguei e vi a casa pessoalmente pela primeira vez. Estava uma bagunça. Caixas espalhadas por todo lado e móveis desorganizados. Mas a casa em si estava em boas condições. O layout era interessante, muito dividido. A cozinha e a sala de estar de um lado, e do outro um corredor longo com todos os quartos e banheiros. Como já era tarde, fui direto para o quarto principal e comecei a arrumar a cama. Depois apaguei todas as luzes e fui dormir. Ainda não tinha configurado um relógio, então não sabia que horas eram. No meio da noite, acordei com um barulho estranho. Achei que era algum ruído da casa, mas quis ver o que estava acontecendo e se precisava avisar o senhorio. Levantei, caminhei até a porta do quarto e percebi que o som vinha do corredor. Abri a porta e quase instantaneamente o corredor ficou completamente escuro. Acendi a luz, mas nada aconteceu. A luz não acendeu. Caminhei devagar até a sala de estar, que parecia a mesma de antes. Acendi as luzes e olhei em volta só para ter certeza. Notei várias pegadas no chão, espalhadas entre as caixas. Provavelmente dos carregadores. Sem mais sinais estranhos, voltei para o quarto, mas demorou para eu conseguir dormir de novo. Fiquei pensando em como o barulho tinha parado assim que eu abri a porta. Tentei pensar numa explicação lógica, mas não consegui. Quando finalmente adormeci, parecia que só tinha dormido 1 minuto antes de ser acordado por um forte estrondo, seguido por passos correndo pelo corredor. Abri os olhos e vi a porta do meu quarto aberta, com pegadas claras no chão indo em direção à minha cama. Levantei rápido e corri para ver quem estava ali, mas quando cheguei, não havia ninguém. Só ficaram arranhões e as pegadas deles fugindo pelo corredor. Peguei meu celular e liguei para a polícia, trancando-me no banheiro até a chegada deles. Curiosamente, a polícia não encontrou nenhum sinal de arrombamento além das pegadas. Acabei convencido de que essas pessoas devem ter conseguido entrar durante a semana, antes de eu chegar em casa, mas algo não parecia certo. Depois de desembalar tudo e conferir cada caixa, nada estava faltando. O que me deixou pensando, o que exatamente eles estavam fazendo ali? E principalmente, por que foram até a minha cama? E aquele barulho de pancada que ouvi pouco antes deles fugirem? O senhorio ficou ansioso para que eu rescindisse o contrato e saísse da casa, desde que eu não falasse nada publicamente sobre a invasão. Parecia que ele não queria assustar ninguém e perder o aluguel. Mas hoje, mesmo longe daquele lugar, ainda não sei bem o que pensar. Isso aconteceu alguns anos atrás,
quando eu tinha 26 anos. Minha mãe, que era solteira, havia acabado de falecer. E como eu era filho único, a casa dela ficou para mim, para vender ou morar. Naquela época, eu morava num apartamento apertado e mal conservado, porque não podia pagar mais. Depois de pensar muito, decidi me mudar para essa casa que já estava quitada. Queria economizar um dinheiro, me recuperar financeiramente e, depois de alguns anos, vender para comprar uma casa melhor quando meu contrato de aluguel terminasse. A casa era antiga, simples, quase uma construção esquecida no meio do campo aberto, cercada por mato alto e um silêncio pesado, quase sufocante. Só havia um caminho estreito, tomado pela vegetação, que levava até lá, como se ninguém realmente quisesse que alguém aparecesse. Fazia parte de uma comunidade de pequenos proprietários rurais, mas com o tempo, a maior parte das terras parou de ser cultivada e virou apenas campos abandonados. A terra da minha mãe era assim também. Na primeira semana, passei o tempo inteiro limpando e organizando tudo, tentando fazer aquele lugar parecer minimamente acolhedor. Numa noite, enquanto ainda estava ajeitando as coisas, ouvi um carro se aproximando. Olhei pela janela e vi uma caminhonete velha descendo o caminho tomado pelo mato. Aquilo já me deixou inquieto. A única razão para alguém aparecer ali tão tarde seria se estivesse indo para a casa. Quando a caminhonete chegou no final do caminho, diminuiu a velocidade até parar. Consegui ver a silhueta de um homem no banco do motorista, mas não dava para identificar detalhes. Ele ficou ali um tempo, com os faróis iluminando o campo escuro, antes de dar a ré e ir embora. Pensei que talvez tivesse digitado o endereço errado, mas foi assustador demais ver alguém vindo até ali no meio da noite. Alguns dias depois, já com a casa arrumada, era domingo à noite. Eu estava acordado, assistindo TV e jantando, quando ouvi novamente o barulho de um carro chegando. Olhei pela janela e era a mesma caminhonete, desta vez com os faróis todos ligados. Não havia mais dúvidas. Não era acidente ou engano. Olhei o relógio, quase 1h da manhã. Por que alguém viria aqui nesse horário? O homem desceu da caminhonete e caminhou até a varanda. Esperei, tenso, mas ele não bateu nem tocou a campainha. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Ele estava parado, encarando direto para a porta, como se estivesse planejando alguma coisa. Meu coração disparou. Depois de alguns minutos ele se virou, voltou para a caminhonete e saiu acelerando. Aterrorizado, liguei para a polícia e fiz a denúncia. Disseram que não tinham muito o que fazer. Fui dormir com um pressentimento ruim, que só piorou. Algumas horas depois, acordei com uma batida na porta. Só uma batida. Levantei de imediato e olhei pela janela, mas a caminhonete já não estava mais lá. Saí do quarto silenciosamente, desci as escadas e quando cheguei perto da porta, percebi que ela estava entreaberta. Congelei. Logo ouvi passos no corredor. Me escondi no quarto de hóspedes e liguei para o 190. Os passos subiram as escadas, foram direto para o quarto principal. Eu ouvia o som de coisas sendo remexidas. Ele estava procurando algo. Morrendo de medo, fiquei em silêncio, com o telefone no ouvido. Depois de minutos que pareceram eternos, o invasor saiu do quarto, desceu as escadas e foi embora. Quando a polícia chegou, comecei a conversar com o oficial e corri até a janela dos fundos para tentar ver quem era antes que ele sumisse. Era o mesmo homem que eu tinha visto na varanda dias antes. Ele caminhava pelo quintal, desaparecendo no mato alto, como uma sombra que não queria ser encontrada. A polícia tentou encontrar alguma pista, mas só a minha descrição do homem ajudou. Não sei o que ele queria, mas parecia estar atrás de algo específico. Pensei que talvez soubesse de alguma coisa que minha mãe guardava, e ao saber da morte dela, resolveu tentar roubar. Mas quando percebi que ele sabia que eu estava em casa, fiquei apavorado. Me perguntei o que ele faria comigo se me encontrasse ali. 1 mês depois vendi a casa. O medo era maior que qualquer apego. Até hoje, de vez em quando, verifico se houve alguma ocorrência naquela região. Desde então, silêncio total. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.